Nosso estudo de hoje é a lição 39 do livro Encontro Marcado e tem por título Espíritas Iniciantes. Assimilaste os princípios espíritas que te aclaram o pensamento, restituindo-te as diretrizes do Cristo com a simplicidade do Evangelho e suas horas primeiras. Não apenas crês, sabes que a imortalidade é a essência da vida. Tranquilizaram-se-te as emoções, sentimentou-se a experiência, converteu-se-te a fé no coração em refúgio de paz inalterável. Não te isoles, porém, daqueles companheiros que estão começando a construção na qual te rejubilas. Porque já conquistaste o cais da segurança, é possível que enxergues muitos deles nas ondas perigosas das afirmações discutíveis. Não lhes arrases a lavoura do entusiasmo com o cal da reprimenda. Auxilia-los a fazer luz no campo do raciocínio. Ouve-lhes as palavras, qualquer que ela seja, com paciência e brandura. Cada inteligência possui determinado caminho para alcançar a verdade, e muitos daqueles que abordam a doutrina renovadora do Espiritismo procedem de trilhas obscuras, como sejam as do preconceito, ou da angústia, da enfermidade, ou da obsessão, e por isso mesmo reclamam tempo para se desvincularem do temor supersticioso ou dos enganos piedosos em que se lhes encravaram os sentimentos. Não lhes censures a condição transitória, nem lhes adubes os desacertos. Ajuda-os com bondade, repetindo avisos e explicações para que se lhes consolide o discernimento. Os irmãos amadurecidos são chamados a sustentar e orientar os irmãos mais novos de entendimento, e lavrador algum consegue atingir a alegria e a plenitude da colheita, abandonando a planta nascente aos caprichos da natureza, sem o esforço de assistir e o cuidado de cultivar. A sequência que a gente vive aqui nesse mundo é uma sequência muito interessante de análise, porque num primeiro momento a gente vai encontrar pessoas que, de maneira firme, elas combatem a ideia da reencarnação. A gente fica pensando, por que combatem a ideia da reencarnação? Porque algum círculo religioso da qual ela tem origem disse que a ideia da reencarnação é uma ideia demoníaca, contrária ao Cristo, enfim, traz mil argumentos. Até que tem um dia que você, ainda no Brasil, não vou nem falar com relação ao mundo, porque o Brasil é o país mais espírita do mundo hoje, mas ainda no Brasil, a grande maioria de católicos e de protestantes, a grande maioria dos 230 e poucos milhões de brasileiros que a gente tem. Então, como minoria, embora a gente viva e respire um respeito de tolerância religiosa, sim, tanto que os casos de exceção chamam a atenção, saltam aos olhos, mas a gente consegue ter uma tranquilidade, sim, né, de frequentar o centro espírita dos dias de hoje. Muito menos turbulenta do que no início do século passado. Mas ainda com isso, a gente, num primeiro momento, a gente parece que a gente fica numa luta para se desvencilhar daqueles valores antigos com as surpresas da revelação nova. Por isso que ele até usa aqui no início, olha, você não apenas crê, agora a gente sabe que a imortalidade da alma é uma realidade, as emoções se tranquilizaram dentro de mim, a experiência começou a sedimentar um monte de coisa, e até a fé aqui no meu coração se tornou um refúgio de paz. Agora eu sei que depende de mim eu estar em um lugar bom ou não daqui a pouco quando eu desencarnar. Eu sei que a condenação não é eterna, que um pai que ama não vai condenar ninguém eternamente, que eu consigo receber uma festa igual a feita para o filho pródigo no Evangelho, quando eu tenho um arrependimento sincero, descubro realmente que eu estava violando a lei de Deus, a lei do Evangelho, mesmo que eu leve um tempinho espiando até que eu repare o mal que eu fiz. Isso é muito consolador, é muito melhor do que a ideia do inferno eterno, tudo bem. Mas depois que eu adquiro esses conhecimentos, e principalmente num meio adverso, é natural que a gente fique numa defensiva contra os ataques, até porque a gente na doutrina espírita, a gente é orientado o tempo todo a não violentar convicção religiosa e filosófica nenhuma. Mas não é essa a postura, definitivamente, que outras religiões têm com relação a gente.
elas vêm mesmo de ataque, né? Tem gente que acha que a gente, por pensar diferente deles, a gente está no caminho da perdição, da condenação, e quer nos salvar, até por intenção boa no coração, mas acho que querem salvar a gente. Enfim, então a gente fica no meio adverso, e esse meio adverso te ensina a ter uma certa resistência ou até mesmo intolerância durante algum tempo. Se alguém vier falar, fala, meu amigo, não, eu sou espírita, eu não quero mais ouvir falar desse tipo de coisa, não. E fecha qualquer possibilidade para conversa. O Emmanuel está querendo dizer para a gente que conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando com o coração mais leve e a gente começa, depois de pacificar a gente mesmo, a gente começa a se interessar por pessoas que estão próximas da gente. Mas, mais uma vez, a gente vai dizer o seguinte, olha, assim como Jesus um dia falou para os discípulos, não vades ter com gentios ainda, procurei primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é? Depois Pedro, no livro Atos dos Apóstolos, começa a se interessar pelos gentios e Jesus acaba pegando o vaso escolhido por ele, foi Paulo de Tarso, para ir até os gentios, até aqueles que não tinham a mesma religião. Tudo bem. Hoje a doutrina espírita fala para a gente, ó, você não precisa ficar indo de casa em casa, nem violentar a convicção de ninguém. Agora esteja preparado, porque naturalmente muitas pessoas vão vir tirar dúvidas, vir com questionamentos acerca da vida espiritual e das manifestações espirituais que acontecem por aí. Então ele fala assim, ó, não te isoles, porém, daqueles companheiros que estão começando a construção na qual te rejubilas. Tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo maravilhosa, que é a caridade praticada somente entre aqueles da mesma convicção. Aí ele fala para a gente, ó, se fizer isso, vai ser motivo maior para que a pessoa desenvolva um ódio, uma repulsa por você. Agora, quando a gente coloca na cabeça com a doutrina espírita que todos somos filhos de Deus, todos somos espíritos criados num determinado momento pelo Pai, pelo amor, pela misericórdia de um Pai, e todo mundo teve a mesma origem, todo mundo teve o mesmo ponto inicial, de maneira que ninguém teve privilégio. Se a gente vê tanta desigualdade no mundo igual ao nosso, aqui não está sendo o início. E está todo mundo vivendo provas diferentes, umas provas diferentes das outras, porque estamos em etapas evolutivas diferentes. Então, por isso que a gente vê tanta diversidade, mas o ponto de origem, o amor do Pai, todos é o mesmo. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente já começa a olhar, né, com o Evangelho de Jesus, quando Jesus fala assim, o candeeiro, quando a gente acende, ele não pode ficar escondido. Ele tem que ficar num lugar alto, para que a luz chegue até outras pessoas. No primeiro momento, a luz dos nossos exemplos. Muitas das vezes, como já aconteceu comigo, não tem possibilidade de diálogo nenhum em torno de valores religiosos. Vivi muito isso. Todas as vezes que eu tentava falar qualquer coisa, vinha aquela reprimenda dos velhos conceitos. Não é nada desse jeito, é assim, assim, assado. E, criando barreiras. E nessa barreira, vai adiantar você vai ficar dando murro em ponto de faca? Não vai adiantar, você se cala e aí procura com o seu exemplo, porque é muito legal quando eu encontro uma pessoa que, por exemplo, fala, poxa, você não é evangélico protestante, não? Poxa, porque a sua postura é como se fosse de um evangélico protestante. Aliás, a tua postura costuma ser até melhor do que alguns protestantes que eu conheço, muitos protestantes. Aí você fica, caramba, porque na doutrina espírita, né, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar suas más inclinações e por sua transformação moral que vai acontecendo dia a dia. Então tá bom. Mas ele vem falar pra gente, não te isoles daquele companheiro, porque se eu já conquistei esse cais de segurança, é possível que eu enxergue muitos deles nas ondas perigosas de afirmações discutíveis. A pessoa quer discutir doutrinas, teorias, dogmas, quando a coisa é tão simples, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. É só amar o próximo com si mesmo, é só respeitar o próximo. Ele coloca pra gente, ó, ouve a palavra deles, cada inteligência tem um determinado caminho para alcançar a verdade, e a gente vai até entender por que no livro dos médiuns, quando vem falar lá do charlatanismo, quando vem falar assim que os espíritos eles se adaptam à nossa linguagem. Se ele chegar num grupo meio que as pessoas
abomina a ideia da reencarnação. Se ele falar reencarnação, ele vai ser logo desprezado. Então, ele fala dos céus, do quarto céu, e vai trazer novas informações. A gente se adapta e vive naturalmente praticando o amor e o respeito entre os semelhantes. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.